Como é o nome dela? Da menina que tá ali sentada. Aí é bom, viu? Olha o brega pegoso de Recife. Eita! Chega de papo, é tanta conversa fiada. Tá dançando em casa? É tanta luz. É o jeito, meu filho, não pode sair. Segura, vai. Me faço de boba só pra Um abraço pra Kátia, Daniel, Anne, Bruno Lima, Rayane, Luana. Já vou te Essa é boa, viu? avisando, se eu pegar vai ser B.O. Não meço distância, me Um cheiro pra minha sogra que adora musa. Eu dou um boi Eita. pra não entrar em uma briga. Segura. Mas eu dou 10 Agora, pra olha. acabar com tua vida. Eita! Agora tu já tá ligado, já tá avisado que Quarenteiro dançando brega. que dá. Se eu pegar ela, Arranca os cabelos dela, essa é boa. é tapa na cara, troca de Ê, segura! Parou? ela frenteia, não mexe comigo. Seu moleque, seu otário. Aí é bom, viu, meu filho? Começar essa aula de conjunções com brega, é show de bola. Seja muito bem-vindo. Vamos para a aula agora do terceiro ano, nesse ritmo de musa. Vamos dançar, vamos curtir, vamos relaxar, vamos aprender. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Terceiro ano do ensino médio. Primeiro ano a gente abriu com Reginaldo Rossi, rei do brega. Depois Alceu Valença com frevo e agora com musa do brega bregoso. Eita, para homenagear nessa aula de quinta-feira Recife, Pernambuco, essa cultura linda que a gente tem, não é isso? Todo mundo dançando em casa, tem que ter um momento, gente, pra gente relaxar também, pra gente dançar, pra gente... Não é não? A gente enlouquece. Terceiro ano do ensino médio, sejam muito bem-vindos, todos vocês, professores de todo o estado de Pernambuco. A gente vai para um assunto, hoje eu cansei, viu? Tô sem sair daqui desde uma hora da tarde. Olha só, sejam muito bem-vindos, a gente vai para um assunto muito importante, que é continuação do assunto que a gente viu na semana passada. Nós começamos a ver as conjunções na semana passada, vimos as conjunções coordenativas e agora nós vamos ver as conjunções subordinativas. Luiz, como é que eu vou usar isso na minha vida? Ô amigo, ô colega, você vai usar isso na sua redação, meu amigo. É a quarta competência da redação. Elementos de coesão textual, conectivos, conectores. Vamos embora, em tela cheia para todo mundo ver. Nós temos aí, ó, quarta competência da redação. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, conjunções, advérbios, preposições, pronomes, tá? Tudo isso que constrói a amarração do texto, a gente vai ver a partir de agora, focando nas conjunções. Lembrando que a quarta competência, assim como as outras competências, valem 200 pontos. Simbora! Lembram disso que a gente viu na semana passada? Conjunção é aquela classe gramatical invariável que serve para unir termos que desempenham a mesma função sintática. Olha ali, ó. Tristeza e alegria são dois substantivos, tá vendo, ó? Ó, ensinam e divertem são dois verbos, tá vendo, ó? Perceberam? Então, as conjunções servem para unir termos que desempenham a mesma função sintática, mas também servem para unir orações. Olha, quando eu digo ali para vocês, ó, saímos de casa quando amanhecia. Lembrando que a conjunção é invariável, ou seja, você nunca vai achar uma conjunção no plural, no singular, no masculino e no feminino. Beleza? Não existe isso. Tá aí na sua tela. Na semana passada a gente viu as conjunções coordenativas. Olha lá, são 5, lembram delas? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E olha o que tem pra gente ver hoje, ó. As 10 conjunções subordinativas. Gente, é muita coisa, a gente vai ter que correr, porque eu quero mostrar o principal aqui para vocês, beleza? Lembrando que são conjunções subordinativas, por quê? Porque elas vão introduzir orações subordinadas. Lembrando que as orações subordinadas também são chamadas de orações dependentes. Elas dependem de uma outra oração para ter sentido, beleza? Vamos lembrar disso? Oração coordenada, também chamada de independente. Não precisa de nenhuma outra.
ok? Para ter sentido. As subordinadas precisam. São orações dependentes. Aí eu tenho aí, ó, quais são as conjunções subordinativas? Causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e as conjunções integrantes, que são só duas, né? O se e o que, beleza? É uma aula bem grande, tá, pessoal? Vamos lá. Aí nós temos aí, ó, conjunções subordinativas ligam duas orações, subordinando uma à outra, ou seja, fazendo com que uma oração seja dependente de outra, com exceção das integrantes. Essas conjunções indicam orações que trazem as seguintes circunstâncias, como eu tinha dito para vocês, circunstâncias de causa, de comparação, concessão, condição ou hipótese, conformidade, consequência, finalidade, proporção e tempo. Beleza? Vamos dar uma olhada. Então, nós temos aqui, ó, as subordinativas causais. O próprio nome diz, né? Indicam causa. Olha lá. Introduzem orações que exprimem causa. Porque, que, pois, como, porquanto, visto que. E aí vai, ó. Já que, visto como, uma vez que, desde que. Ó. O tambor soa porque é oco. Olha lá. Porque, ó. Porque é oco é a causa. Então aí é uma subordinativa causal. Como estivesse de luto, não nos recebeu. Olha, o como aqui, ó, uma dica importante é que está no início da frase, né? É causal, ó. Como estivesse de luto, não nos recebeu. Já que é impossível, não insistirei. Gente, uma dica importante é a substituição. Eu disse isso na semana passada. Se eu pego esse último exemplo, olha lá. Não insistirei porque é impossível. Percebe? Então aí, ó, quando eu substituo uma conjunção causal por uma outra conjunção causal, eu não erro. Não tem como errar a questão assim. Beleza? Porque elas mantêm o mesmo sentido. Vamos ver agora comparativa. Sempre comparando uma coisa a outra, uma pessoa a outra, um elemento a outro. Olha lá. Introduzem orações que representam o segundo elemento de uma comparação. Como, tal, tal qual, assim como, tal e qual. Olha lá, ó. Tão ou tanto, como, mais que ou mais do que, menos que ou menos do que. Tem uma série aí, tá bom? Vou deixar para você tirar foto. Ele era arrastado pela vida como uma folha pelo vento. Perceba, ó, como uma folha pelo vento. Como uma folha era arrastada pelo vento. Perceba que o verbo não está aparecendo, mas é uma oração, é uma oração subordinada comparativa. Ó, o exército avançava pela planície, qual uma serpente imensa. Olha lá, o qual introduzindo uma oração subordinada comparativa. Os cães, tal qual os homens, podem participar das três categorias, comparando aí os cães aos homens. Beleza? Sou o mesmo que um cisco em minha própria casa, e pia tal e qual a caça procurada. Os pedestres se cruzavam pelas ruas que nem formigas apressadas. Tudo aí são exemplos de orações comparativas. Perceba, nada nos anima tanto como ou tanto quanto um elogio sincero. Os governantes realizam menos do que prometem. Então, todos esses elementos que eu coloquei em destaque aí para vocês são conjunções ou locuções conjuntivas que têm um valor de comparação. Beleza? Concessiva. Eu vou dar uma dica para você. As conjunções, a ideia de concessão é a famosa ideia da pirraça. Exatamente. A ideia de concessão, gente, é aquela ideia de que uma ação não tem o poder de eliminar outra. Quando eu digo, por exemplo, mesmo que chova, vamos à praia. Perceba, a ação de chover não impede a ação de ir à praia. É uma concessão. Ainda que
tenha estudado muito foi reprovado. Perceba, ainda que tenha estudado muito, foi reprovado. Deus o livre, né? Mas pode acontecer, viu? Olha, uma ação não elimina a outra. Percebe? Uma ação não tem o poder de eliminar a outra. O fato de ele ter estudado não quer dizer que ele vai ser aprovado. Ele não foi aprovado. Então essa é a ideia de concessão. Aí nós temos algumas conjunções, olha. Embora, conquanto, que, ainda que, mesmo que, ainda quando, mesmo quando, posto que, por mais que. Ó, por mais que tenha sido um bom funcionário, foi demitido. Percebe? Eu poderia dizer, embora tenha sido um bom funcionário, foi demitido. Então a dica que eu sempre dou para os meus alunos, na hora que vão fazer provas de concurso público, na hora da redação, quando estão estudando as conjunções, tragam aquela dica, aquela ideia da substituição. Substitui uma pela outra, né? Uma por outra e vê se mantém o sentido. Tá bom? Olha lá. Célia vestia-se bem, embora fosse pobre. Ok? A vida tem um sentido, por mais absurda que possa parecer. Eu poderia muito bem substituir pelo embora. Ó. Embora possa parecer absurda, a vida tem um sentido. Ok? Beba, nem que seja um pouco. Beba, mesmo que seja um pouco. Beba, ainda que seja um pouco. Se a gente substitui, não tem como a gente errar. Dado que não fosse a melhor solução para o caso, viajaria para longe daqui, onde ninguém me encontrasse. E lá embaixo, ó, fez tudo direito, sem que eu lhe ensinasse. Mesmo que eu não lhe ensinasse, fez tudo direito, ok? E aí vamos para as conjunções condicionais. Como o próprio nome diz, né, gente? Indicam ideia de condição, expressam ideia de condição. Ou seja, uma ação só vai acontecer se outra também acontecer, ou se. Então eu digo, se não estudar, não será aprovado. Caso não estude, não será aprovado. Então, para que uma ação aconteça, ela depende de uma outra, ela está condicionada a uma outra. Por isso que a ideia é de condição. São as conjunções subordinativas condicionais. Vamos lá, de olho na tela. Iniciam orações que exprimem condição ou hipótese. Se, caso, contanto que, desde que, salvo que. As mais conhecidas são se, caso e desde que, né? Então, olha lá. Ficaremos sentidos se você não vier. Eu posso muito bem mudar pelo caso, ó. Ficaremos sentidos caso você não venha. Ok? Então, se a gente substitui, a gente não erra. Eleutério decidiu logo dormir repimpadamente sobre a areia, a menos que os mosquitos se opusessem. Ó, a menos que é a união de vários termos, né? Por isso que é uma locução que tem valor de conjunção. Locução conjuntiva com valor condicional. Ó, comprei o quadro, desde que... Não, comprarei o quadro, desde que não seja caro. Eu poderia muito bem dizer, comprarei o quadro se não for caro. Comprarei o quadro caso não seja caro. Repito mais uma vez, se você utiliza dessa dica de substituição, você não erra o valor semântico das conjunções. Luiz, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Na hora da redação. Não esqueça que conjunções, preposições, pronomes e advérbios fazem amarração dentro do teu texto, entre períodos, entre orações, entre parágrafos. Isso é muito importante, ok? Vamos embora. Conjunções conformativas. Olha lá, indicam conformidade de um fato com outro, em relação a outro. Como, conforme, segundo, consoante. Quando eu digo, por exemplo, fez as atividades conforme mandou o professor. Fez as atividades conforme mandou o professor. Ou então, fez a pesquisa
de acordo com as orientações do professor. Percebe? Ó, quando a gente vai utilizar na hora da redação uma citação, veja a gente utilizando as conjunções conformativas. De acordo com fulano de tal, ou segundo o filósofo Aristóteles, consoante, eu sempre digo isso, consoante o filósofo Aristóteles, isso a gente utiliza na hora de fazer uma citação na hora da redação, beleza? Lembrando que esse assunto está intimamente ligado à quarta competência da redação, ok? Aí eu tenho aí, ó, as coisas não são como dizem, não são conforme dizem. Segundo Bakhtin, os gêneros textuais são a concretização da língua. Olha lá, uma citação do filósofo, do pensador russo Mikhail Bakhtin. Olha o que ele vai dizer. De acordo com Bakhtin, consoante Bakhtin, segundo Bakhtin, conforme Bakhtin, ok? Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar. Fizemos as tarefas conforme mandou o professor, de acordo com as ordens do professor. Então, conjunções e locuções conjuntivas conformativas, beleza? Consecutiva, a relação de causa e consequência. A gente pode utilizar sim também, desculpa, a gente pode utilizar sim também uma relação de causa e consequência, causa e efeito na hora da redação, tá? Isso é muito válido. Olha lá, conjunções consecutivas iniciam orações que exprimem consequência, que, precedido dos termos intensivos, tal, tão, tanto, tamanho, às vezes, subentendidos, de sorte que, de modo que, de forma que, de maneira que, sem que e o que. E o não, né? Ó, minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Perceba, o tanto que está introduzindo uma oração subordinada que tem valor consecutivo, ok? Outro exemplo. Falou com uma calma que todos ficaram atônicos. Ó, uma calma tal que todos ficaram atônicos. Perceba, todos ficaram atônicos é uma relação de consequência, por isso que é consecutiva em relação à oração anterior. Vamos embora. Ontem estive doente, de sorte que, ou de modo que, não saí. Perceba, a consequência de estar doente é não sair. Beleza? Tranquilo? Relação de causa e consequência. Esse assunto é bem simples, gente. A gente só precisa aprender o sentido, o valor semântico dessas conjunções. É um assunto grande, mas é simples. Não podem ver um cachorro na rua sem que o persigam. Que maldade! Olha lá, ó. Sem que é um outro exemplo de locução conjuntiva com valor consecutivo. É a união de duas palavrinhas com valor de uma conjunção consecutiva. Por fim, não podem ver um brinquedo que não o queiram comprar. Criança é assim, né? Que não, olha, que não o queiram comprar. Beleza? Atenção agora, conjunções finais. Sempre vou indicar uma ideia de finalidade. Conjunção final. A principal que a gente utiliza é o para que, mas a gente pode substituir pelo a fim de que, ok? Ou seja, afastou-se depressa para que não o víssemos. Estuda bastante para que seja aprovado ou para ser aprovado, tá? Falei-lhe com bons termos, a fim de que não se ofendesse. Perceba, há uma finalidade, há um objetivo, há um intuito. Luiz, e quando é que eu vou usar isso na hora da redação? Lá na quinta competência. Lembram? Cabe ao governo federal investir mais, aumentar os investimentos nas escolas públicas, a fim de que esses alunos tenham oportunidades iguais a alunos de escolas da rede privada, por exemplo. Percebe? Lá na hora da conclusão, eu utilizo as conjunções finais, com o intuito de, a fim de, para isso, para aquilo.
Beleza? Fez-lhe sinal que se calasse. Fez-lhe sinal para que se calasse. Ok? Conjunções proporcionais indicam proporção, ó, proporcionalidade. Vamos aos exemplos. À medida que se vive, mais se aprende. Ó, à medida que se vive. Ó, à medida que é um exemplo de conjunção. Conjunção o quê? Proporcional. Locução conjuntiva proporcional. É a união de mais de uma palavrinha, tá vendo? Ó, o a com a crase, né? Medida e o que com valor de conjunção proporcional. Outro exemplo. À proporção que subíamos, o ar ia ficando mais leve. Perceba, à proporção que subíamos, pessoal, é a oração subordinada proporcional. O interessante é que ela veio antes da oração principal, perceberam? Da oração coordenada. Então a gramática nos sugere que a gente utilize a vírgula. Perceberam? Alguns gramáticos destoam um pouco dessa informação, mas o ideal é, se a gente introduz um período composto por uma oração subordinada, primeiro a gente coloca a oração subordinada, como eu coloquei em todos esses exemplos aí para vocês, a gente deve colocar a vírgula, tá bom? Porque a ordem deixou de ser a ordem direta e passou a ser a ordem indireta. Beleza? Mas isso a gente vai ver quando eu der aula de pontuação, de uso da vírgula para vocês, tá bom? Aí na sua tela eu tenho, quanto mais as cidades crescem, mais problemas vão tendo. Um outro exemplo que eu não coloquei, mas a gente pode criar agora, ó. Quanto mais ficarmos em casa, mais cedo sairemos da quarentena. Perceba, uma oração subordinada proporcional. Mais um exemplo eu tenho, os soldados respondiam à medida que eram chamados. Olha lá, aqui embaixo eu coloquei, ó, primeira oração principal, perceberam? A coordenada, ó. À medida que eram chamados é oração subordinada. É introduzida por essa expressão, por essa locução conjuntiva, né? À medida que. Vamos para as temporais, né? Opa! Olha lá, as conjunções temporais, o próprio nome diz, né, pessoal? Indicam tempo. As principais são quando, enquanto, logo que, mal, logo que, né? Assim que, sempre que, desde que, né? Cuidado com essa desde que, tá? Essa desde que pode indicar tempo, pode indicar concessão, né? Pode indicar condição, né? A gente tinha visto outros exemplos, ok? E aí, Luiz, como é que eu vou saber? Interpretação, é o sentido. Ó, venha quando você quiser. Olha lá, quando você quiser é uma oração subordinada que tem valor temporal, ok? Outro exemplo, não fale enquanto come. Perceba, enquanto come é um outro exemplo de oração subordinada que tem valor temporal. Ela me reconheceu, mal lhe dirigi a palavra. E Luiz, é meio estranho essa, né? Mas olha, gente, eu posso muito bem substituir, ó. Ela me reconheceu quando lhe dirigi a palavra. A gente nunca usa esse mal, né? Com esse valor de conjunção. É verdade. Mas existe, tá, gente? Existe. Próximo exemplo, ó. Desde que o mundo existe, olha o desde que com valor de tempo, sempre houve guerras. Beleza? Desde que o mundo existe, sempre houve guerras. Deixa eu só fazer uma observação. Outra vez eu levei esse exemplo para a sala de aula, aí um aluno perguntou, professor, está errado. O meu certo é, desde que o mundo existe, sempre houveram guerras. Gente, pelo amor de Deus, houveram não existe. Lembram disso? Da aula de concordância? Eu falei isso para vocês. O verbo haver, quando indica sentido de existência, ele é impessoal. Então, não houveram guerras. Houve guerras. Agora, se eu coloco ali o verbo existir, aí sim. Aí pode ir para plural. Desde que o mundo existe, sempre existem guerras. Ou sempre existiram guerras. O verbo existir vai para o plural. Agora, o verbo haver, quando tem sentido de existir,
não vai para o plural, é invariável, é impessoal, tá bom? Agora que o tempo esquentou, podemos ir à praia. Um outro exemplo de valor temporal. Ó, ao mesmo tempo que corriam, atiravam pedras para trás. Ó, eu poderia muito bem, ó, ao mesmo tempo que. Eu posso muito bem substituir por quando. Ó, quando corriam, atiravam pedras para trás. Ou, enquanto corriam, atiravam pedras para trás. Ninguém o arredava dali até que eu voltasse. O até que é um outro exemplo de locução conjuntiva, né? A união de dois termos com valor de tempo, ok? Conjunção temporal. Deixa eu só aqui, pronto. Deixa eu só mostrar agora aqui para vocês as conjunções integrantes. Pessoal, eu vou precisar um pouco da atenção de vocês agora porque essas são um pouco chatinhas, tá? Então se liga nisso. Olha, conjunção integrante que e a conjunção integrante se. Não confunde, pessoal. Se liga nisso. O se, ele também pode ser uma conjunção condicional, como a gente já viu. Lembram disso? Se tiver tempo, vai estudar pela madrugada. Se tiver dinheiro, viajará no feriado. Esse se aí indica uma condição. Só vai viajar se tiver dinheiro, caso tenha dinheiro. Atenção, gente. O que e o se também podem exercer o papel de conjunção. Beleza? São conjunções integrantes. Elas vão introduzir orações subordinadas com valor substantivo, mas eu não quero falar sobre isso, né? Porque a gente não está falando das orações subordinadas adverbiais, mas não é essa a minha ideia. O que eu quero falar é uma dica fundamental para vocês. Luiz, quando é que eu vou saber que o que e o se são conjunções integrantes? Ó, eu vou poder substituir por isso ou por isto. Todas as vezes que eu puder substituir o que e o se por isso ou por isto, terão função de conjunção integrante. Vamos dar um exemplo? Tem aí na tela de vocês, ó. Pedi-lhe que me desculpasse. Pedi-lhe que me desculpasse. Ó, pedi a ele. O li aí, né? A gente sabe que se refere a ele ou a ela. Então, pedi-lhe. Pedi o quê? Pedi isso. Pedi isto. Pedi que me desculpasse. Ó, verifique se o muro é sólido. Verifique isso. Verifique isto. Deixa eu botar um exemplo aqui no quadro para vocês, enquanto vocês copiam. Deixa em tela cheia, por favor, para o pessoal copiar. Ó. Colocar um exemplo aqui para vocês. Estão copiando aí, pessoal? Olha lá, gente. Esses dois exemplos aqui eu acho que vão clarear um pouquinho a vida de vocês. Professor, eu já vi esse exemplo, né? A minha professora falando um pouco disso em relação a pronomes, em especial pronomes relativos. Olha só, pessoal. Atenção para esse que e atenção para esse que. Percebe que nas duas orações eu tenho o uso do que, ok? Olha o primeiro exemplo. O aluno que falei foi aprovado. Não aceito que fale assim do seu pai. Veja, pessoal, tenho dois exemplos. O aluno que falei foi aprovado.
Não aceito que fale assim do seu pai. Tá, Luiz, o que é que você quer dizer? Veja, nesse primeiro exemplo, o exemplo do aluno, nesse primeiro que, eu tenho um pronome relativo. Ó, pronome relativo retomando a palavrinha aluno. Luiz, e como é que eu sei disso? Eu posso substituir esse que aqui, pessoal, por o qual. Todas as vezes que eu puder substituir esse que por o qual e os seus derivados, né? O qual, a qual, os quais, as quais, o que vai ser pronome relativo. Então, ó, o aluno que falei foi aprovado. O aluno sobre o qual falei foi aprovado. Percebe? Eu posso muito bem substituir esse que por um pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais. Nesse caso tem que ser o qual porque aluno está no singular. Agora aqui embaixo, eu não posso substituir esse que por o qual, nem por a qual. Eu não posso. Eu só posso substituir esse que por isso ou por isto. Olha só. Não aceito que fale assim do seu pai. Percebe? Eu não posso dizer, não aceito o qual fale assim do seu pai. Não aceito os quais fale assim do seu pai. Eu não posso dizer isso. Agora eu posso muito bem dizer, ó, não aceito isso. Não aceito isto. Isto o quê? Que fale assim do seu pai. Perceberam a dica? Tranquilo? Isso é fundamental. Então, o que, quando ele puder ser substituído por isso e por isto, ele tem tem valor de conjunção integrante. Ok? Conjunção integrante. Agora, quando eu não puder substituí-lo, ó, posso substituí-lo por, aqui ó, o qual, a qual, os quais, as quais, ele é um pronome relativo. Luiz, isso vai ajudar em que na minha vida na hora da redação? Eu sou aluno de terceiro ano. Galera, isso é super importante. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a gente comete um erro muito grave na hora da redação. A gente repete muitas vezes o que na redação. É o famoso queísmo. É um fenômeno conhecido como queísmo. A gente repete, não porque o que. Então se liga na dica. Quando estiver fazendo a sua redação, na hora da correção, vai passar limpo. Veja quais são aqueles queis ali que você pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Essa dica é fundamental. Beleza? Você evita a repetição desnecessária de termos dentro da sua redação. Beleza? As mensagens começaram a chegar. Coisa boa. Mandar um abraço para Grazi. Já estou repostando aqui, Grazi. Obrigado pelo carinho. Mandar um abraço, enquanto eu descanso aqui um pouquinho. Mandar um abraço para Karen Vitória, que está mandando as mensagens aqui. Aqui PE. Opa, Roberto do Alto Zé do Pinho. Um abraço para você, Roberto. Professor, estou vendo a aula ao vivo. Posso fazer uma redação simulando um diálogo entre duas pessoas? Para o Enem, não. Para o Enem é dissertação argumentativa. Ana Carla Amorim, mandando aqui, ó, um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Aqui só tem fera. Vamos lá. Vou agora... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem, o pessoal mandando mensagem. Maravilha. Gente, eu vou agora responder umas questões com vocês sobre esse assunto, tá? Mas entenderam isso direitinho, né? Cadê o controle? Aqui, pronto. Vamos embora. Aí nós temos algumas locuções conjuntivas, né? Locução conjuntiva, como eu já disse ao longo da aula, é a união de dois termos, né, com o valor de conjunção. Pode ser dois ou mais termos. Então eu tenho aqui, ó, no entanto, visto que, desde que, se bem que, por mais que. Perceba, todas elas têm valor
de conjunção. A locução correta é ao mesmo tempo que e não ao mesmo tempo em que. Essa história de ao mesmo tempo em que é marca de oralidade, é linguagem coloquial. Olha o exemplo. Ao mesmo tempo que marchavam, os soldados cantavam hinos. Olha, eu trouxe aqui alguns fragmentos para vocês, ó, enquanto utilizam, como a gente utiliza as conjunções na redação. Ó. É preciso frisar que, embora o Brasil tenha adotado a língua brasileira de sinais, Libras, como segunda língua oficial do país, no ano de 2002, ainda há uma vasta dificuldade para que os cidadãos que possuem deficiência auditiva possam se comunicar. Percebam, o embora, conjunção concessiva, né, a ideia de concessão, o para que, conjunção final, e lá embaixo o para, ó. Turmas especiais ou profissionais especializados para auxiliar e dar o devido suporte a alunos com qualquer tipo de deficiência. Mais uma vez, o para quê. Percebam que eu grifei de propósito, gente, para mostrar a vocês como o uso das conjunções é importante na hora da redação. Olha o outro exemplo. Mesmo que o direito à educação seja um dos princípios básicos garantido a todo e qualquer cidadão, ó, mesmo que, ainda que, outro exemplo de conjunção concessiva. E aqui embaixo, ó, o já que, um outro exemplo de locução conjuntiva. Beleza? Alguma dúvida até aí? Então agora nós vamos treinar. Tem perguntas? Tem 3 perguntas? Eu vou fazer o seguinte, eu respondo essas 3 agora, tá? E depois eu vou para as questões. Eu posso fazer o contrário também, como vocês quiserem aí, para mim tá tanto... Posso ir? Então vamos embora. Gente, eu cansei, viu? Eu dancei frevo, eu dancei brega. Falta mais o quê? Cansei. Cansei de verdade. Vamos embora, mas eu gosto, tem isso não. Gente, eu coloquei 4 questões para vocês aí, para a gente analisar. A gente vai fazer naquele mesmo esquema, tá? Eu solto as questões, tem gente que responde até pelo WhatsApp, pelo Instagram, pode ó, responder e eu comento aqui, tá bom? Vamos lá, primeira questão. No período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa a ideia de... Olha aí, valor semântico das conjunções. A palavra embora. E aí, resposta certa. Letra A, explicação. Letra B, concessão. Letra C, comparação. Modo. Letra D ou na letra E, consequência. Embora. Embora pode ser substituído por mesmo que, ainda que. Olha lá. Dá uma ideia de letra. Eu quero ouvir vocês responderem daí de casa, vai. Letra B, pessoal, é uma concessão. Lembrando, a ideia de concessão é aquela ideia de que uma ação não tem o poder de eliminar outra. Antes de encerrar nossa aula, vou dar umas dicas de redação para o Enem, hein? Redação para o Enem ainda hoje sobre esse assunto. Questão de número 2, para a gente não perder tempo. Vamos embora. Tenho aqui, ó, ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Como o marulhar das ondas. A partícula como expressa uma ideia de... Esse como aí, pessoal. Letra A, comparação. Letra B, causa. Letra C, explicação, letra D, conclusão e letra E, proporção. E aí, tá na cara esse, né, pessoal? Ó, ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas, ou seja, os bocejos estão sendo comparados ao marulhar das ondas. Marulhar é o barulho das ondas. Então, resposta certa, letra A, comparação. Beleza? Terceira questão. Na frase, quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralinas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento. A conjunção destacada quando, lá em cima,
pode ser substituída sem alteração de sentido por... Eu gosto de questão assim. Ele pede para a gente sair substituindo e vendo qual é a alternativa que, quando eu substituo, mantém o mesmo sentido no enunciado. Resposta certa. Letra. Lembrando que o quando dá ideia de tempo, não é isso? Então, a resposta certa é a letra A. Assim que ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombinas e pré-cabralinas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento. Ok? Tem pergunta? Vamos ler as perguntas? Simbora. Tem quantas? Temos 3 perguntas por enquanto. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, enquanto as perguntas vêm para o ar, deixa eu mandar abraço para o povo, senão o povo dá em mim. Deixa eu ver quem mais. Gente, lembrando, hein? Para todo mundo ficar em casa, se cuidar para passar logo esse momento de quarentena, né? Jéssica Alves, olá, estou amando as suas aulas. Um cheiro para você, Jéssica, obrigado. Deixa eu ver outra pessoa. Deixa eu ver quem mais. Gabi, já falei. Leandro. Vamos embora, tem pergunta na tela. Jones Gabriel da EREM, deve ser Rosa Santana de Carvalho, né? É Osa, lá de Petrolina. Vamos ver. Sobre a 5ª competência, que é a elaboração da proposta de intervenção sobre o tema desenvolvido, quais as conjunções subordinativas que mais se encaixam, faltou o M ali, viu? Nesta competência. Mando um abraço para todos os professores do Osa Santana e para a minha sala. Então, um abraço para todo mundo aí da escola da EREM Osa Santana, da galera do 3º ano C, para todo mundo de Petrolina. Ô Gabriel, Jones Gabriel, você viu o que eu falei aqui para você? Na hora da 5ª competência, né? A 5ª competência exige da gente, eu acho que eu já respondi sua pergunta, não foi? No meio da aula. A 5ª competência, Jones, pede para a gente criar essa solução, né? Essa proposta de intervenção. Você viu a ideia do para, né? Então a proposta de intervenção a gente tem que trazer, né, o agente interventor, a sua função social, né? Fazer com que a gente também, além disso, demonstre o que ele vai fazer, como ele vai fazer e com qual finalidade, né? Então, o a fim de que, com o intuito de, para que, são conjunções finais importantíssimas para a hora da nossa conclusão. Beleza? Oi, professor Luiz. Oi, sua aula é ótima. Obrigado, viu? Não entendi a condicional. Poderia explicar novamente? Posso sim. Poderia mandar um abraço para a minha professora de português? Claro. O nome dela é Laísa Gabriele, da EREM Cônego Alexandre Cavalcante, Bezerros, Pernambuco. Gosto de Bezerros, viu? Gosto. Já brinquei um carnaval em Bezerros. Os Papangus, né? Terra dos Papangus? Gosto. Carnaval muito bonito, muito organizado. Um beijo para todo mundo aí de Bezerros. Sobre as conjunções condicionais. Maravilha. Olha, as conjunções condicionais o próprio nome diz, né? Indicam condição, ou seja, uma ação está subordinada, está dependente a outra, está dependente de outra. Por exemplo, quando eu digo, desde que saia cedo, não chegará atrasado à escola. Desde que saia cedo. Se sair cedo, não chegará atrasado à escola. Caso saia cedo, não chegará atrasado à escola. Percebeu a dica da substituição? Ou seja, sempre há uma relação de condição. Uma ação só vai acontecer se outra também acontecer. Tá bom? Duas conjunções de tempo, Jean Lucas. Duas conjunções de tempo ao mesmo tempo na frase. Caramba, isso fica muito ruim, porque veja, eu tenho um período composto, né? No caso com subordinação. Tá? A oração subordinada, ela apresenta uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Então, quando eu digo, assim que terminar a aula, volto para casa. Vê, assim que terminar a aula, acabou-se. Eu montei a minha oração, eu montei a minha oração subordinada a partir desse assim que. Tá? Então, uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Tá? E uma outra coisa, quanto maior, né, a frase, maior o período, mais complicado isso fica para a redação, viu, Jean? Então, tira essa ideia aí da cabeça, tá bom? Não rola, não.
Uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Ok? Aqui mais nenhuma pergunta. Eu quero encerrar, gente. Quanto tempo eu tenho, pessoal? Tenho mais 5 minutos, que coisa boa. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui para mim. Chegou. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Oi, Carol Maria. Um abraço para você, Carol. Tem aqui, ó, o povo pedindo. Camille Lins. Manda um abraço para Camille Lins, de São Vicente Fé. Um abraço, Camille. Deixa eu ver, vamos estudar. Danilo Henrique. Oi, meu nome é Danilo e sou da EREM Maria Auxiliadora Liberato. Manda um abraço para mim, minha professora Aline, e para minha sala do terceiro ano B. Amo suas aulas. E para a Xuxa também, né? Um beijo para a mãe, para o pai, para a Xuxa. Um abraço, viu, Danilo? Olha, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Pessoal, vamos estudar, hein? Aproveita esse tempo de quarentena para poder estudar. Por enquanto, as datas do Enem estão mantidas, não é verdade? Então, a gente tem que estudar. Manda um abraço para minha esposa, Adriene. Eu e ela estamos atentos aqui, PE. Um abraço, Adriene. Um abraço para você também, querido. Gente, olha só. Antes de a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho dessa parte das conjunções em relação à quarta competência da redação do Enem. Tá? Como eu disse no começo da aula, Já vou para essa pergunta. Deixa eu só fazer isso aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Em relação à quarta competência, tá chegando mais perguntas, gente, só para não perder o fio da meada. Em relação à quarta competência, existem alguns assuntos que são primordiais para a gente garantir esses 200 pontos na hora da redação. Beleza? Existem assuntos que são muito necessários nesse momento. Então, conjunções, para a quarta competência, preposições, pronomes, atenção com os pronomes, principalmente os demonstrativos. Seu, sua, né? Aquele, aquela, tá? O seu, sua é possessivo, né? Mas aquele, aquela, o uso do seu e do sua, cuidado com o uso do seu e do sua para ele não causar ambiguidade. Então, conjunções, preposições, pronomes e alguns advérbios e expressões adverbiais. Isso aí é fundamental para a hora da quarta competência. Lembrando que essa quarta competência, ela está amarrada, a palavra não é amarrada, mas ela está intimamente ligada à primeira, beleza? Primeira e quarta competências ali, ó, caminhando juntas, que são da coesão textual. Segunda e terceira, que são da coerência textual. Seleção de ideias, né, organização das ideias, relação com outras áreas do conhecimento, entendimento do tema da proposta de redação, né? Uma outra coisa que é respeitar o modelo de uma dissertação argumentativa. Para encerrar, dizem aqui, ó, olá professor, meu nome é Tainara, sou de Salgueiro. A conjunção integrante só será usada quando houver substantivos nas orações? A conjunção integrante, Tainara, ela diverge das outras subordinadas, né? Porque as outras conjunções subordinadas vão introduzir orações adverbiais, subordinativas adverbiais. A conjunção integrante tem uma outra função, são as orações substantivas. Tá? Aí vem a função de sujeito, mas isso é uma outra discussão, beleza? A gente está focando agora nas subordinadas. Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu ver se tem aqui no Instagram. No Instagram tem professor Bruno de Da onde? Oi? Salgueiro também, ó. Bruno de Salgueiro. Perguntando qual... Olha aqui, ó. Gabriel Lima mandou a dica de ouro hoje dica de ouro. Caso ocorra o QI... Bom descanso para vocês, pessoal. Espero que tenham curtido. Segura. Ainda tem tempo, viu? Até o intérprete tá ali, ó, tirando onda, dançando. Eita.